Essa semana, quem já me acompanha nas outras redes sociais já sabe que nós estamos conversando sobre o livro A Vida na Sarjeta, do Theodore Dalrymple. Este aqui que foi o livro que me apresentou ao Thomas Sowell que faz o prefácio desse livro, e que foi um dos primeiros livros que me colocou em contato com uma visão trágica da natureza da criminalidade, porque até então, como eu fiz faculdade de Direito, a maior parte dos autores e escritores que eu li eram autores que enxergavam a criminalidade como causada por fatores externos à natureza humana. Nós já vamos conversar sobre isso, e é claro que eu estou falando novamente daquela ideia original que tem no livro Conflito de Visões, do Thomas Sowell, que não tem jeito. Aquele é um livrinho bobo, mas que ele sempre aparece nas resenhas aqui do canal. E ele sempre aparece nas resenhas aqui do canal exatamente porque ele consegue explicar a origem das divergências, das disputas ideológicas e filosóficas do homem moderno, mais precisamente daquelas ideias que nascem com a Revolução Francesa, ou que são melhor desenvolvidas pela Revolução Francesa, e com os pensadores franceses, os enciclopédias, e também com os pensadores ingleses de tradição liberal. Enfim, toda essa história que vocês já estão cansados de saber. Bom, especificamente sobre A Vida na Sarjeta, do Theodore Dalrymple, porque nós vamos conversar sobre ele essa semana. Eu já tinha feito uma resenha desse livro aqui para o canal, mas foi uma das primeiras resenhas que eu fiz, a qualidade estava horrível, o nível da resenha estava tenebroso, então eu resolvi regravar exatamente essa semana, onde o Theodore Dalrymple sofreu acusações infundadas naquela famigerada rede social que é o Twitter, e eu resolvi gravar esse vídeo exatamente para desmistificar um pouco do que é a filosofia do Dalrymple, o que o Dalrymple realmente quer falar. Porque ele tem alguns livros meio polêmicos, ele tem um livro que chama Em Defesa do Preconceito, por exemplo. E lá no Em Defesa do Preconceito, o nome, o título do livro já é bem polêmico. E quando eu fiz uma resenha do Em Defesa do Preconceito aqui para o canal, eu recebi vários comentários bem imbecis de pessoas que também não haviam entendido qual que era a real filosofia do Dalrymple. Então isso gerou uma confusão tremenda e eu quero resolver essa confusão de uma vez por todas com essa resenha. Então vamos começar do começo, certo? Peguem aí a sua água, o seu café, vocês já estão acostumados. Hoje, para variar um pouquinho, como eu tô gravando isso aqui numa live, eu tô tomando um vinho e bora lá que a conversa vai ser boa. Na verdade, quem acompanhou a live que nós fizemos essa semana já sabe que a conversa é boa. Então, se você ainda não é inscrito na Twitch, confere lá, dá os seus subs, porque as discussões que a gente faz lá são um pouco mais aprofundadas e elas não se restringem aos 30 minutos aqui de resenha que geralmente a gente faz aqui pro YouTube. Então, bora lá. Bom, começando do começo, o Theodore Dalrymple, ele é um psiquiatra britânico que tem mais de 30 anos de experiência clínica, mas não é qualquer experiência clínica. Ele atuou principalmente em áreas de risco em países subdesenvolvidos, vamos usar o termo certo, não é país em desenvolvimento. Ele trabalhou na Nicarágua, ele trabalhou no Zimbábue, então estamos falando de países de baixa renda mesmo. Mas a maior parte da vida, da experiência pessoal e profissional dele, se passou no subúrbio de Londres, quando ele trabalhava em um hospital local, e ele trabalhava também no presídio local desse subúrbio. Então, o hospital e o presídio ficavam mais ou menos na mesma rua, e foi a partir da experiência que ele adquiriu trabalhando durante esse longo tempo nessa periferia de Londres, mais ou menos durante a década de 90, quando ele começa a escrever os seus principais ensaios. Então, os livros dele são compostos de vários ensaios que ele publicava nesses jornais usando o pseudônimo de Theodore Dalrymple. Na verdade, o nome dele é Anthony Daniels. Esses ensaios se condensam ali na década de 90, no início dos anos 2000, e repetindo, especificamente relatando a situação da sociedade inglesa durante esse período. E por que eu gosto de reforçar bastante qual que é o contexto que ele escreve esses ensaios? Porque a primeira coisa que ele faz é deixar bem claro que quando a gente fala de um contexto de periferia inglesa da década de 90, nós não estamos falando de pessoas que podem ser chamadas de pobres no sentido original da palavra pobre. Então, a gente não está falando de pessoas que são desprovidas de condições mínimas de vida para sua subsistência.
Então, nós não estamos falando de pessoas que não têm acesso à moradia, que não têm acesso à luz, que não têm acesso a saneamento básico, que não têm acesso à água. Essas pessoas tinham até acesso à televisão garantida pelo estado de bem-estar social inglês. Então, ele atendia pessoas que não eram pobres materialmente falando. Mas, nada obstante, elas não fossem pobres nesse sentido material, elas ainda eram pobres no sentido espiritual, ou seja, essas pessoas ainda estavam em situações degradantes, em situações perigosas. Muitas delas colocavam frequentemente a sua própria vida em risco ou a vida dos seus familiares em risco pelos motivos que ele elenca em cada um desses ensaios. E por que é importante a gente reforçar isso? Por que é importante a gente reforçar que ele não fala de pobres? Ele dá até o nome de subclasse para que não fosse confundido essa subclasse inglesa com os pobres nos países subdesenvolvidos, por exemplo, que ele teve contato. Porque uma das principais uma das principais justificativas da criminalidade, das teorias intelectuais que circulavam pela Inglaterra e pelo mundo inteiro exatamente na década de 90, era de que a criminalidade a pobreza, na verdade, causava a criminalidade. Uma vez que a gente tira essa condição pobreza material da jogada e a gente passa a descobrir que a criminalidade continuava subindo na Inglaterra, ainda que essas condições materiais tivessem sido supridas, então existe um vácuo ali de explicação intelectual que precisa ser preenchido, ou seja, o que de fato estava causando o crescimento da criminalidade inglesa na década de 90, já que essa criminalidade não podia ser justificada pela pobreza material. É bom a gente reforçar isso porque muitas pessoas acabam fazendo paralelos entre os ensaios do Dalrymple e a realidade brasileira. Então, acaba comparando os ensaios do Dalrymple à situação dos pobres brasileiros. Por que eu acho que isso não é possível de ser feito? Por que eu acho que esses paralelos são perigosos? Exatamente porque aqui no Brasil nós ainda temos uma condição deplorável de pobreza material. Então, nós estamos falando de um país onde 50% da população não tem acesso a saneamento básico. Nós estamos falando de um país onde 10% da população, isso no censo feito em 2010, ou seja, a gente acredita que a proporção de pessoas tenha aumentado de 2010 para cá, 10% da população vive em favelas, 10% da população do país inteiro. A gente tem cidades que a maior parte do território dessas cidades é composta de favelas. Então, as situações relacionadas à pobreza da Inglaterra da década de 90 e do Brasil de hoje não são comparáveis. Então, essa é a primeira ressalva que a gente precisa fazer. E a segunda ressalva, que quem faz não é o Theodore Dalrymple, é o Thomas Sowell, no prefácio que ele faz do livro, é o fato de que essa subclasse inglesa não é negra, é predominantemente branca. Existe sim alguns núcleos espalhados de imigrantes, o problema não era tão grave aí no início dos anos 2000, hoje esse problema se agravou do multiculturalismo, mas ali na década de 90 esse problema não era tão grave. Então, quando ele fala de subclasse, ele está falando de pessoas brancas, e o Thomas Sowell pontua que isso é um fator determinante na narrativa do Dalrymple e na construção da sua filosofia, porque ele não pode ser acusado de racismo, que essa é um dos tipos de fumaça que acaba permeando o debate público quando nós falamos de outros países onde essa subclasse é predominantemente negra, como é o caso dos Estados Unidos, porque grande parte das pessoas que vão fazer diagnósticos a partir de uma visão de mundo trágica acaba sendo taxado de racista. Então, o Theodore Dalrymple não poderia ser considerado racista, afinal, ele está falando de pessoas brancas. Então, dito isso, colocado isso em um contexto, ele começa a tentar investigar o que está causando o aumento da criminalidade inglesa na década de 90. Bom, ele faz isso a partir da sua experiência clínica de 30 anos. Então, ele estima que ele entrou em contato ali com mais ou menos 40 mil pessoas de forma direta ou indireta. Ele dá esse número no podcast que ele gravou com o Jordan Peterson, que eu recomendo que vocês assistam,
caso vocês ainda não tenham assistido. Só tá em inglês, então, para quem não fala inglês, ativa ali aquela legenda ali e tenta fazer um acompanhamento. Não é muito difícil, não. O inglês dos dois é um bom inglês, não é tão difícil de acompanhar. Mas ele também fala sobre isso na entrevista que ele deu pro Roda Viva aqui no Brasil. Então, tem uma entrevista bem interessante dele pro Roda Viva também. Então, ele estima que ele entrou em contato ali com 40 mil pessoas de forma direta ou indireta, e a partir desse contato médico, ele pôde fazer certos tipos de generalização. Mas vamos lá, ressalvas com relação a essa amostra dele. É uma amostra extremamente enviesada, porque ele trabalhou no hospital e no presídio que fica de frente para esse hospital, ou seja, ele entrou em contato com a nata da degradação humana. Ou ele estava conversando com pessoas que estavam presas porque tinham causado dor e sofrimento para outras pessoas, ou ele estava conversando com as vítimas dessas pessoas, via de regra. Então, é uma amostra, sim, bastante enviesada dessa subclasse dele. Tendo isso em mente, tendo em mente as limitações do estudo que ele conduziu, aí sim a gente consegue aproveitar de uma forma melhor os ensaios que ele produz e os ensaios que ele nos disponibiliza. Não só no livro A Vida da Sarjeta, tá? Ele é um ensaísta, ele escreve vários outros livros sobre diversos outros assuntos, mas sempre tendo em mente essas limitações da pesquisa do Dalrymple. E o que ele constata a partir dessa amostragem dele? Ele constata que existe certo tipo de antifilosofia que permeia esses tipos de cultura. E onde esse tipo de antifilosofia fica mais flagrante? Bom, essa antifilosofia consegue corromper instituições. Instituições que elas nascem para melhorar a vida das pessoas acabam sendo corrompidas e começam a piorar a vida das pessoas. Ele dá o exemplo clássico que é o estado de bem social inglês, que vigorava ali na década de 90, que a Margaret Thatcher ficou lutando, o período que ela foi primeira-ministra, contra essa assistência social de forma expansiva. Ele constata que os incentivos, a forma que o programa foi pensado, foi feito de forma a incentivar o mau comportamento e a punir o bom comportamento. Quando você falava de pessoas que estavam tentando seguir as suas próprias vidas e que por um motivo ou outro acabaram caindo em determinado tipo de calamidade e realmente precisavam daquela assistência estatal, essas pessoas eram colocadas no final da lista, porque no início da lista estavam as pessoas que quase que consciente e dolosamente haviam tornado a sua própria vida e a vida dos seus familiares um inferno. E ele dá um exemplo disso. Ele tinha uma paciente que ela tinha uma doença muito grave, ela não conseguia trabalhar. O marido dela trabalhava, mas não conseguia fazer muito dinheiro. Ela tinha ali 2 ou 3 filhos, então ele liga para a assistência social e fala, olha, eu tenho um caso que eu acho que é um caso que merece ter essa assistência social. E a assistente social responde que todos os casos são merecedores da assistência social, a gente não pode fazer esse tipo de distinção. E que aquele caso em específico não era tão grave. Por exemplo, ela estava atendendo ali uma pessoa que tinha um vício em drogas e tinha colocado fogo no seu próprio apartamento, e ele estava precisando de um outro apartamento, então essa pessoa tinha prioridade. Ou seja, o sistema é corrompido por certo tipo de antifilosofia a ponto de começar a desincentivar os bons comportamentos que poderiam, de fato, construir coisas boas para aquela sociedade em questão. Então, o primeiro ponto é o corrompimento dessas instituições. E o segundo ponto é que está mais ou menos associado ao corrompimento dessas instituições estatais, o corrompimento das instituições tradicionais. Ou seja, ele teve contato com muitas mulheres que eram vítimas de violência doméstica. E essas mulheres simplesmente nunca cogitaram estar em um casamento formal. Elas tinham vários parceiros, mas elas não cogitavam se casar. As que cogitavam se casar não encontravam homens dispostos a se casar com elas, porque casamento é só uma folha, é só um papel, é só uma formalidade que pode ser descartada. Ou seja, a desconstrução da instituição tradicional família era determinante, na opinião do Dalrymple, para a propagação desse tipo de círculo, desse tipo de lama que era criado nessa cultura. Onde que a desconstrução da família também ficava bastante evidente. Bom, na vida das adolescentes,
principalmente na vida das adolescentes que engravidavam cedo, ou seja, essas adolescentes já vinham de famílias que já eram completamente desconstruídas. Grande parte das vítimas que o Dalrymple atendia não sabiam quem eram os seus próprios pais, ou não sabiam, conversavam falando que, você está falando do atual companheiro da minha mãe, porque eu não tenho nem ideia de quem é o meu pai. Então, isso, gente, você não precisa ser conservador para entender a importância da instituição família, porque você tem estudos e mais estudos. Digitam aí no Google Scholar, você vai ter estudo de tudo quanto é país, atestando que crianças que nascem em famílias onde a figura do pai estava ausente, ou crianças que nascem em famílias já desestabilizadas, têm muito menos chance de se formar na escola, ou, caso elas consigam se formar, de conseguir bons empregos e de ter bons salários. Então, você não precisa ser o Theodore Dalrymple, você não precisa ter 30 anos de experiência clínica em uma região de risco para constatar isso. Basta que você tenha um pouco de paciência e tenha acesso a esses estudos que conseguem fazer esses comparativos. Esses estudos funcionam mais ou menos assim. Você acompanha de uma forma longitudinal várias famílias, você aproxima famílias que são muito parecidas, que moram no mesmo bairro, que os pais têm o mesmo tipo de educação, e que a única diferença é que uma família tem um pai e uma mãe presente e a outra família não tem um pai presente. E ao acompanhar essas crianças, você percebe que o simples fato do pai estar presente já catapulta as possibilidades da criança da família estruturada se dá bem na vida de uma forma mais vulgar falando, certo? Essa desconstrução da família, ele percebe principalmente no tipo de discurso que essas adolescentes que ele atendia acabavam repercutindo. Tem um diálogo aqui com uma adolescente que é fantástico, porque além da família, a gente percebe também o corrompimento da instituição educação pública na Inglaterra. Por que eu fico reforçando que é a Inglaterra, que ele está falando da Inglaterra? Porque quando ele fala de aumento da criminalidade da Inglaterra, ele está falando... Pesquisem aí no World Bank, que é um site que tem um compilado de dados de vários países do mundo, principalmente com relação à violência. Pesquisem a Inglaterra da década de 90 para cá. Percebam que quando ele fala de aumento da criminalidade, ele está falando de números ínfimos comparados à realidade brasileira, que a gente tem 60 mil homicídios por ano. Ele está falando que aumentou de 400 homicídios por ano para 550, sei lá, eu estou chutando. Quando ele estava conversando com essa menina, ele pergunta o seguinte: ela estava contando que ela tentou suicídio porque o seu namorado, pelo qual ela estava invariavelmente apaixonada, havia sido preso por assalto. Então ele pergunta se ela achava que um jovem assaltante violento era realmente um bom companheiro. Ela admitiu que o rapaz não era bom, mas era do tipo físico que ela gostava. Além disso, em ligeira contradição, todos os rapazes são iguais. Adverti, da maneira mais clara que pude, que ela já estava muito abaixo na ladeira rumo à pobreza e à miséria. E, como aprendi pela experiência com incontáveis pacientes, ela logo teria uma sucessão de namorados violentos, possessivos e exploradores, a menos que mudasse de vida. Eu disse-lhe que nos últimos dias tinha visto 2 pacientes cujas cabeças foram arrebentadas no banheiro. Uma outra paciente que teve a cabeça esmagada contra a janela e a garganta cortada por um caco de vidro. Outra que teve o braço, o maxilar e crânios fraturados. E ainda uma que fora suspensa pelos tornozelos do lado de fora da janela do 10º andar de um prédio ao som de Morra Vagabunda. Ele conta aqui também que a mãe dessa adolescente também era vítima de violência doméstica e essa adolescente também não conhecia o pai. O que a adolescente responde? Eu sei tomar conta de mim, disse-me a moça de 17 anos. Mas os homens são mais fortes que as mulheres, eu disse. Quando se trata de violência, eles estão na vantagem. Eu não quero saber se você consegue ou não cuidar de você. Porque ainda que você consiga cuidar de você, o homem é mais forte do que você e se ele quiser te subjugar pela força, ele vai conseguir. O que ela respondeu? Você está sendo muito sexista. A gente poderia substituir atualmente por machista. Ela o chamaria de machista. Uma moça que não absorvera nada na escola, ele perguntou quando que foi a Segunda Guerra Mundial, ela não soube responder,
tinha, contudo, assimilado o jargão do politicamente correto e, em particular, do feminismo. Mas é um fato simples, direto e inescapável, respondi. É sexista, a garota reiterou com firmeza. Exemplos como esse existem vários dentro desse livro. Qual que é a chance dessa adolescente que veio de uma situação como essa conseguir se desvincular desse ciclo, dessa lama que ela está inserida? Ela não tem uma referência de mãe, ela não tem uma referência de pai, ela não tem uma referência do que realmente é um casamento, ela não tem referência intelectual alguma, porque quando ela procura na cultura predominante, na cultura pop, todas as referências intelectuais estão repetindo de forma até nauseante, assim, essa mesma antifilosofia que é a responsável por colocar essa menina na lama. Mas, ao mesmo tempo, o Theodore Dalrymple não está eximindo o indivíduo da sua responsabilidade individual de tomar escolhas ruins, mesmo quando advertido de que são escolhas ruins, como é o caso dessa menina aqui. Uma das consequências dessa antifilosofia, além de todas que a gente já conversou aqui, é exatamente essa facilidade de pulverização da responsabilidade individual. E aqui ele consegue identificar isso de uma forma cristalina nos presidiários que ele teve contato durante o tempo que ele trabalhou nesse presídio. A maior parte desses presidiários não se sentia pessoalmente responsável pelos crimes que eles haviam cometido. Eles sempre foram levados a cometer determinado tipo de crime por circunstâncias completamente alheias às vontades deles. Então, alguém assassinou a mulher porque a mulher provocou, então ele não teve escolha. Ou então, eu roubo, eu furto carros porque eu sou um maníaco e eu não consigo me abster desse meu vício de furtar e roubar. Ou seja, todos esses presos, eles tinham desculpas perfeitamente plausíveis para cometer os diversos crimes que eles haviam cometido. Inclusive, desculpas psicológicas. Grande parte deles chegava falando assim, você quer saber o que aconteceu na minha infância? Eu vou te contar o que... Foi uma infância muito difícil. O Theodore Dalrymple falava, não quero saber o que aconteceu na sua infância. Eu quero resolver esse problema aqui específico que você nos colocou por causa do seu comportamento dentro da prisão. Eu preciso fazer um relatório para o diretor do presídio. O que aconteceu na sua infância, depois a gente conversa sobre isso, certo? Então, essa antifilosofia também é especialista na pulverização da responsabilidade individual, ou seja, você coloca nas costas da sociedade escolhas que são individuais. Mas ele reforça em todos os podcasts que ele participa. Eu não estou falando, abre aspas, o Dalrymple falando, eu não estou falando que em todos os casos as pessoas têm escolhas e elas escolhem o lado ruim. Até por isso que eu reforço a lama que essas pessoas estão inseridas e o fato dessa lama limitar as suas escolhas. E mais do que isso, especificamente nessa subclasse que nós estamos conversando, nessa cultura horrível que essas pessoas estão inseridas, foi criado uma espécie de anticivilização onde o certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Ou seja, a moralidade vigente ali é uma moralidade completamente corrompida. Ele dá um exemplo aqui de jovens que assassinaram a sangue frio outros jovens da gangue inimiga e paz. Ninguém tinha problema nenhum com isso, era completamente normal, era completamente o ethos daquela região ali, esse tipo de assassinato. Então, esses jovens, eles não tinham problemas com a sua própria consciência, eles não ficavam pensando à noite que eles mataram outros jovens muito parecidos com eles. Não, eles simplesmente mataram e é isso aí, isso faz parte aí do contexto onde eles estão inseridos e matar outras pessoas não é moralmente errado para esses jovens. Por que eu gosto bastante dessa construção que o Dalrymple faz, desse tipo de anticivilização? Porque é uma construção muito parecida que eu encontrei no livro Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, onde a Hannah Arendt tenta descrever qual que era a moralidade da Alemanha nazista que vigorava. E ela tem uma frase que nunca saiu da minha cabeça, um parágrafo, na verdade. Ela diz assim: em civilizações normais, em civilizações saudáveis, a pessoa ela precisa ter certo tipo de coragem para matar.
ela precisa ter certo tipo de coragem para delatar, para denunciar o seu vizinho que não fez nada de errado para as autoridades e tudo mais. Mas, em casos como o da Alemanha nazista e em outros casos, ela menciona também a Rússia comunista, e a gente está vendo aqui, eu consigo elencar também, pelo que o Dalrymple descreve, o caso dessa subcultura inglesa, que são criadas espécies de anticivilizações que são responsáveis por subverter esses valores. Ou seja, nessas anticivilizações, a pessoa ela tem que ter coragem para não matar. Ela tem que ter coragem para não denunciar os seus vizinhos, para não delatar pessoas que são inocentes. Então imagina que quando o certo se torna errado, para alguém conseguir sair daquilo ali, é literalmente um inferno. Ela tem que ir contra tudo e todos que estão inseridos dentro daquela lama. E aí ele dá outros exemplos de adolescentes que tentaram suicídio, que eram adolescentes extremamente cultas, adolescentes muito acima da média de escolaridade, e elas tentaram suicídio porque simplesmente elas sofriam bullying naquele bairro. Elas sofriam bullying dos próprios pais. Então, quando a adolescente falava que ela queria fazer uma faculdade, os próprios pais falavam assim: você é imbecil? Você acha que faculdade é alguma coisa? Você acha que você vai sair daqui? Ou você acha que você é melhor do que os outros? Acusavam essa adolescente de ser arrogante, de ser prepotente, de não gostar da sua própria família e tudo, e colocavam uma pressão tão grande nas costas dessa menina que ela chega a tentar o suicídio, e casos como esse ele relata de forma reiterada. E só para finalizar, a gente precisa entender da onde que vem essa espécie de antifilosofia. Então, nós já falamos que o aumento da criminalidade inglesa não pode ser associado à pobreza material, da forma que as teorias criminais mais populares estavam fazendo na época, uma vez que não pode estar associado à pobreza material. Então, da onde que vem esse aumento da criminalidade? O Dalrymple acredita que isso vem do corrompimento das instituições causado por vários tipos de antifilosofia que tem uma capilaridade muito grande e conseguem chegar nessas subculturas de uma forma muito mais rápida do que chegam na elite. Só que a gente precisa entender de onde que veio essa antifilosofia, né? Porque as ideias não surgem do éter. As ideias, elas são associadas a pensadores específicos, a uma classe da inteligência, via de regra, específicas. Então, as ideias têm consequências, sim, e elas não surgem do além, né? Elas não surgem da matéria escura, elas não vieram ali de determinado buraco negro. Para o Dalrymple, essas ideias vêm das classes mais ricas, e principalmente do que o Thomas Sowell vai classificar como intelectuais ungidos. E ele dá um exemplo muito bom, que é o exemplo do Steven Pinker. Eu achei bom esse exemplo porque ele está denunciando o Steven Pinker já na década de 90, certo? Olha o que ele diz sobre uma teoria, que é a teoria que o Steven Pinker está propagando. O clima de relativismo moral, cultural e intelectual, um relativismo que começa com o modismo de intelectuais, foi comunicado de maneira exitosa para aqueles menos capazes de resistir aos seus efeitos práticos devastadores. Quando o professor Steven Pinker nos diz em seu best-seller O Instinto da Linguagem, escrito, é claro, em um padrão de inglês gramaticalmente correto e publicado sem erros de grafia, que não existe uma forma gramaticalmente correta de linguagem, que a criança não precisa ser instruída na própria linguagem, porque está destinada a aprender a falar da maneira adequada a suprir as próprias necessidades, e que todas as formas de linguagem são igualmente expressivas, o autor está ajudando a enclausurar as crianças da subclasse no mundo em que nasceram. Não somente os professores dessas crianças se sentirão absolvidos da árdua tarefa de corrigi-las, mas rumores da tolerância gramatical do professor Pinker, uma versão linguística da máxima de Alexander Pope, seja lá o que for está certo, chegarão às próprias crianças, e elas, dali em diante, melindrar-se-ão com o correto, que tomarão por ilegítimo e, portanto, humilhante, e por si move,
que é aquela frase famosa do Galileu, né? O que quer que o professor Pinker diga, o mundo exige uma gramática e ortografia corretas de quem quer nele progredir. Ou seja, um intelectual, que é o Steven Pinker, um intelectual que muito provavelmente já tem uma tradição de educação que remonta aos seus avós, muito provavelmente ele teve acesso ao melhor tipo de educação, às melhores faculdades. Ele desenvolve uma teoria que na cabeça dele é uma teoria para beneficiar essas pessoas que não têm acesso à linguagem formal. Ou seja, eu vou democratizar o acesso à linguagem. Como eu vou fazer isso? Eu vou falar que não existe linguagem certa e linguagem errada. É tudo igual, então você pode falar do jeito que você quiser, garoto. Tá certo, um dia você aprende, e essa teoria que permeia aí os cursos de letras e pedagogias, inclusive no dia de hoje. A consequência da ideia desenvolvida pelo Steven Pinker é que você prende esse adolescente que já não teve oportunidade naquela situação daquele lamaçal. Ou seja, ele já não teria oportunidade. Aí a oportunidade que ele tem dentro de uma instituição que é a educação pública, você tira a chance dele agarrar essa oportunidade e você o mantém dentro da sua própria prisão mental. É uma forma extremamente cruel, eu acho, de aprisionamento. É quando a pessoa está presa dentro da própria mente. E teorias como essa, ele cita aos montes, e a gente consegue pensar aqui em vários exemplos como esse, basta a gente parar aqui durante 5 minutos. Essa ideia do Theodore Dalrymple de que existe um tipo de moralidade liberal que é propagada pela elite, sem grandes consequências para essa própria elite. E quando esse tipo de moralidade liberal chega nessa subclasse, ela faz um estrago terrível. É uma ideia que está exposta no livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith, que foi escrito no século XVIII, que nós já conversamos aqui quando nós falamos sobre o livro One Nation, Two Cultures, da Gertrude Himmelfarb. Tem resenha aqui no canal já. O Adam Smith começa a identificar, ele faz só um en passant assim, dessa ideia, que em países já civilizados, em países onde o desenvolvimento industrial atingiu determinado grau, que há uma concentração de pessoas em capitais, em grandes centros urbanos, e uma pulverização em periferias e nos campos, você vê surgir 2 tipos de moralidade muito distintos no mesmo país. A primeira moralidade é uma moralidade muito mais liberal, compartilhada pela elite, e a segunda moralidade é uma moralidade rígida, compartilhada pelo senso comum, pela classe mais pobre, etc. Só que quando essa moralidade liberal chega na classe mais pobre, na classe mais pobre, ela é literalmente a responsável por matar essas pessoas. Ou seja, quando o pobre resolve seguir o mesmo tipo de moralidade compartilhado por esses intelectuais, ele termina de forma muito rápida com a sua própria vida. E é que eu vou dar só um exemplo muito simples. Quando a gente fala de revolução sexual, quando a gente fala de feministas em universidades federais e etc., falando sobre a necessidade da revolução sexual e corpos livres, e você pode se relacionar com quem você quiser sem nenhum tipo de consequência. Quando a Anitta fala isso no Instagram dela lá bonitinho, que a Anitta é uma dessas propagadoras desses tipos de ideia que surgem lá nos intelectuais. Qual que é a consequência disso para a Anitta? Qual que é a consequência disso para essas meninas que estão lá nessas universidades federais? Fora as consequências emocionais, que elas podem ou não ter ali depois de determinados anos, essas meninas não vão morrer, não vai acontecer nada com elas, fisicamente falando. Elas ou continuam nessa teoria aí durante muitos anos e vida que segue, ou elas mudam de ideia e, via de regra, acabam se casando em relacionamentos extremamente tradicionais, com pessoas do mesmo círculo social delas, etc. Ou elas, enfim, não acontece nada com a Anitta. Para a Anitta, não existe consequência nenhuma. Sabe qual que é a consequência dessa filosofia? Onde a gente vê a consequência dessa filosofia? Lá na subclasse.
quando as meninas absorvem esse discurso porque é um discurso extremamente fácil, ou seja, meu corpo, minhas regras, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me relacionar com quantas pessoas eu quiser, só que sem o mesmo tipo de acesso à informação, sem o mesmo tipo de respaldo material que essas meninas ricas, elas acabam engravidando muito cedo, não terminam o ensino médio, acabam ficando vinculadas a parceiros sexuais e não a maridos que, via de regra, são violentos, acabam se relacionando com os traficantes locais, enfim. A vida dessa menina, que já não seria fácil, porque ela já está em um contexto extremamente difícil, uma vez que ela incorpora esse tipo de antifilosofia e passa a aplicar na vida dela de forma impensada, se torna um verdadeiro inferno. As poucas chances que essa menina tinha são pulverizadas. E basta que você pesquise aí no TikTok aqueles vídeos daquelas meninas cariocas falando assim, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Eu fiz isso e não sentei pra não sei quantos e não sei o que tem. Basta que você acompanhe a vida dessas meninas individualmente, achem aí os perfis nas redes sociais dessas meninas, e percebam que a maior parte delas não vai terminar o ensino médio, vai continuar trabalhando em subempregos, vai ter filhos de vários pais e vai virar um inferno a vida dessas meninas por causa desse tipo de antifilosofia propagada por esses intelectuais que não sofrem as consequências das suas próprias filosofias, certo? Falei que não dá para fazer um comparativo muito claro com o Brasil, mas enfim, acabei fazendo nesse ponto específico porque, na minha opinião, nesse ponto específico dá sim para a gente trazer a filosofia do Theodore Dalrymple para a realidade brasileira, quando a gente fala de revolução sexual especificamente. Então é isso. Quando você compreende do que o Dalrymple realmente está falando, quando você compreende que ele está fazendo uma análise das origens da criminalidade a partir de uma perspectiva trágica de mundo, a partir de uma visão trágica de mundo, ainda que você discorde do Dalrymple, você consegue discordar dentro dos termos certos. Uma discordância que eu pessoalmente tenho com o Dalrymple é o fato dele jogar umas estatísticas sem nenhum tipo de referência. Ele fala que os índices de violência doméstica cresceram muito em decorrência desse tipo de fragmentação das instituições tradicionais. E eu imagino que ele não coloca nenhum tipo de referência de dados específicos sobre isso, mas eu fico imaginando se é possível falar que a violência doméstica cresceu quando a gente tem, claramente, grandes índices de subnotificação de violência doméstica no passado. Então, é uma das discordâncias que eu tenho com o Dalrymple, mas aí eu consigo discordar a partir de uma base certa, não do jeito que, via de regra, as pessoas que não entendem a visão trágica de mundo acabam discordando do Dalrymple, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer quem esperou aí 15 dias para um vídeo novo. Vocês sabem que eu estava com Covid, não consegui gravar nenhum vídeo, o Covid me pegou em cheio, eu fiquei de cama uma semana seguida. Espero ver vocês nos próximos vídeos também. Um abraço, fiquem com Deus.